Salve, Nação Santista, eu sou o Felipe Hipólito, está começando mais um podcast do Peixão, a quinta entrevista dessa série que nós queremos fazer aí com todos os pré-candidatos a presidente do Santos. Está sendo um grande aprendizado, né, para a equipe aqui do podcast, esse projeto que a gente tem aí desde o início do ano. Então, hoje o nosso entrevistado é o Wagner Lombardi, né, da chapa O Futuro é Agora. Ele é, como a gente falou, o quinto entrevistado. A gente já agradece aí a disponibilidade, né, do Lombardi de participar com a gente, a participação. E como a gente tem dito, né, sempre nos nossos programas, nas entrevistas, a ideia é falar com todos os pré-candidatos, né, para que eles possam mostrar os seus projetos aí para a torcida de modo geral, e em especial para os sócios que vão votar, né, para que possam fazer uma boa escolha aí no dia 12 de dezembro. Bom, antes de já passar a palavra para o Wagner e também já emendar a primeira pergunta, né, como a gente faz com todos os pré-candidatos, eu vou passar aqui rapidamente a bola para o Matheus e para o Longo. Fala, Matheus, tudo bem? Fala, Felipe. Fala, Longo. Valeu, Wagner Lombardi, por participar aqui com a gente do podcast do Peixão. Mais uma entrevista e vamos lá apertar o pré-candidato aqui. É isso aí. E aí, Longo, tranquilo? Fala, Felipe, tudo certo? Matheus, aquele abraço. Lombardi, agradecer também desde já pela disponibilidade em participar do podcast. É isso aí. Então, Lombardi, no começo a gente sempre faz um briefing aí, né, um pequeno resumo aí, né, da trajetória profissional do pré-candidato, da relação dele também com o Santos, né, com o Peixe. Aí a gente vai passar para você fazer o complemento aí que você quiser. A gente vai emendar também já a primeira pergunta e já pedir o seu alô inicial aí nesse começo do nosso podcast. Então, o Lombardi ele é formado em propaganda e marketing, após cursar aí 3 anos a faculdade de Direito, né? Teve uma imobiliária por 11 anos, também teve uma casa lotérica. Ele é um conselheiro aí atuante, né? Está no 3º mandato. Teve aí entre as vários apontamentos no conselho, várias atuações no conselho aí. Ele foi contra a venda do Leandro Damião, né? O Leandro Damião, e também denunciou aí algumas contrato, né, que deixava um contrato um pouco lesivo, ao Santos, o contrato com a CSU, né, que era a empresa que administrava aí a venda de ingressos do Santos, administrou por um bom tempo, inclusive. Então, Wagner, a gente queria pedir um alô inicial seu, né, agradecendo novamente, e pedir para você complementar, caso você queira aí, claro, esse breve currículo aí, e já emendar a primeira pergunta que a gente faz para todos os pré-candidatos, né? Por que esse interesse em presidir o Santos Futebol Clube, ainda mais em um momento tão crítico, né, principalmente financeiro, mas enfim, de gestão também, um momento tão difícil da história do Peixe? Mais uma vez, obrigado. Fica aí a nossa primeira pergunta. Eu que agradeço o convite, Matheus, Felipe, Longo. Muito obrigado pelo convite para poder estar aqui falando um pouco do Santos e explicando um pouco das nossas ideias. Só para deixar claro, além dessa questão da CSU, eu sofri um processo de um dos membros do Grupo Guia por fazer essa denúncia no Santos Futebol Clube. Ganhei dele na justiça, ele tentou recorrer de todas as formas, não conseguiu, mas tudo por causa da denúncia que eu fiz no Santos, no relacionamento Santos-CSU. Sobre a sua pergunta, eu acho que a questão é a gente tem que se prontificar a ajudar o clube quando ele mais precisa. Quando está tudo bem, quando as coisas estão às mil maravilhas, tudo está perfeito, você não tem essa necessidade de tentar ir lá, porque tem sempre alguém querendo. Agora não, o Santos precisa, o Santos está no fundo do buraco, está com uma pá na mão e continua cavando o buraco. Nós temos uma crise ética, moral e de gestão e tudo mais que você possa imaginar. Então é um momento de tentar dar um pouco mais ao Santos do que o que a gente já faz normalmente. Vamos lá então para a primeira rodada aí de perguntas. Como sempre aí, Longo, você que dá o pontapé inicial aí dessas rodadas aí. Vai lá, Longo.
aproveitando até a fala do Lombardi, que o Santos está no fundo do buraco e com a pá cavando. Se você for eleito presidente do Santos, qual vai ser a primeira decisão a tomar para tentar estancar, para que o Santos pare de cavar esse buraco e continue se afundando? As eleições do Santos acontecem dia 12 de dezembro e o presidente só toma posse dia 1º de janeiro. O que eu posso prometer não é, na verdade, uma ação, porque o presidente que for eleito dia 12, que é um sábado, então domingo a gente não conta, que é 13, dia 14 ele tem que estar trabalhando já. Mesmo sem ter a caneta, ele tem que estar trabalhando, para poder dia 1º de janeiro apresentar uma série de medidas já tomadas e já efetivadas. Não tem outra solução. Então, você vai ter que fazer uma reestruturação na questão administrativa, vão ter que se cortar todos os cargos políticos para o Santos poder ter alguma sobra de dinheiro. Nós vamos ter que reanalisar todos os contratos dos jogadores para saber aonde dá para melhorar, onde não dá. Vamos ter que fazer uma análise de tudo que é contrato de terceirizados, né? Vamos ter que estar com a estrutura de marketing pronta, já trabalhando, porque a gente precisa apresentar resultados e eficiência num prazo muito curto, né? Então, a real é que não existe uma única medida e não dá para esperar o dia de tomar posse para trabalhar. Você inicia dia 14 de dezembro esse trabalho árduo para poder, dia 1º, ter um clube minimamente administrado. Matheus, sua vez, vamos lá. Então, Lombardi, eu acho que tem duas questões acho que importantes para você esclarecer. São coisas que muitos santistas questionam sobre você. Primeiro, teve uma matéria que saiu no Sport News Mundo, que o Orlando Rolo queria a ajuda de empresários santistas para pagar o salário, que todo mundo sabe que o Santos não conseguiu pagar o salário integral dos jogadores. E que você teria ameaçado em processar o clube, porque é contra o estatuto do clube pegar dinheiro de conselheiro. Eu queria saber se isso procede, se você tem alguma ameaça, processaria o clube se pegar dinheiro de empresários, cientistas, conselheiros, que é contra o estatuto do clube. E uma segunda questão que você puder responder, você já declarou várias vezes que foi contra o empréstimo do Rueda na questão do Hamburgo. Para o Santos pagar o Hamburgo, o Andrés Rueda emprestou um dinheiro. Então, qual seria a solução para o Santos pagar o Hamburgo se não fosse pegar dinheiro emprestado, seja de Rueda, Marcelo Teixeira ou qualquer outro santista com quantia financeira para ajudar o clube? A princípio, a gente tem que estabelecer o que é certo e o que é errado, né? A gente tem uma norma, que são as leis vigentes no Santos, que é o Estatuto Social do clube. Ou a gente vai cumprir o que está lá, ou depois não reclamem quando alguém descumprir. Porque quando você acha que para você é interessante, você acha que é bom e pode ser descumprido. Quando você acha que para você não é interessante, então você é contra o descumprimento. Então, para a gente iniciar, nós temos que ter uma regra, que é o que é certo e o que é errado, né? Sobre eu processar o clube, eu processar alguém, isso é mentira. A pessoa que fez a matéria entrou em contato comigo, desmenti, nunca falei isso para ninguém. Eu não teria problema nenhum de assumir se eu tivesse falado, mas não falei. Eu assumo as minhas ações. A questão do Andrés é uma questão muito simples. O empréstimo efetuado por ele fere um artigo do Estatuto Social, um artigo do Regimento Interno e 2 artigos do Código de Ética e Conduta. Fere também a lei do país, já que o não pagamento da parcela gera um juros maior do que a lei do país permite, né? E, além de tudo, tem um problema na questão política que também
nós temos uma legislação que fala sobre eleições e trata sobre abuso de poder financeiro. Então, a gente pode ver que existem várias ilegalidades aí. Agora, que fique claro, uma das formas de você resolver o problema, quando o Santos precisa de empréstimo, antes de fazer o negócio, ir ao Conselho Deliberativo e fazer o pedido para que isso aconteça. Isso é uma norma. No final de todas as gestões, faltando 90 dias, o gestor que está lá para contratar jogadores, para vender jogadores, para tirar empréstimos, ele precisa da aprovação do Conselho Deliberativo. Veja, é difícil cumprir a regra, ir lá e fazer o pedido da aprovação, é difícil ir lá e explicar por que precisa do dinheiro, para que precisa e como vai ser efetuado o negócio. Veja, isso é transparência, né? Isso é para o bem do clube. Agora, se as pessoas acham que não é assim que funciona, nós devemos lutar para modificar o estatuto e não infringir o estatuto, simples assim. Hoje, ontem eu estive numa reunião no Conselho do Santos, pela equipe de transição, e foi falado lá que o Santos está tentando um adiantamento da cota do Paulista e um adiantamento de uma cota da Turner. Veja, essa era uma saída já que poderia ter sido utilizada lá atrás para ter pago o Hamburgo sem ter que pegar um empréstimo de um candidato à presidência no Santos. Existem outras saídas, mas essa era uma delas. Simples, rápida, objetiva, né? E nós não teríamos ninguém infringindo o Estatuto Social do clube. Lombardi, uma pergunta minha agora. Em relação às assinaturas, a gente sabe que as chapas estão correndo aí para conseguir as assinaturas necessárias para poder, né, formalizar aí a partir do dia 12, salvo engano, dia 12 a 23 de novembro, né, que é o prazo para oficializar, para registrar mesmo a candidatura. Queria saber como é que está essa corrida aí, como que vocês estão, se faltam muitas, quanto que falta, se vocês têm alguma meta, e também se vocês têm um plano B, de repente, se não conseguir as assinaturas, fazer uma união com outra chapa, ou mesmo se conseguir as assinaturas, se você cogita fazer a união com algum outro pré-candidato. A data limite é dia 22. Tá certo. São 20 dias antes das eleições. Nós estamos trabalhando, não temos a chapa pronta ainda hoje, estamos trabalhando. Eu acho que a gente tem uma visão um pouco diferente das outras chapas, né? Nossa candidatura é uma candidatura ideológica, então nossa busca por pessoas para vir para a chapa, ela é um pouco diferente, né? Não vale qualquer coisa. A gente não vai fazer qualquer coisa para disputar as eleições. Então, precisa estar de acordo com a ideologia, precisa estar de acordo com os nossos pensamentos, precisa as pessoas entenderem as nossas propostas e entenderem que aquilo é também o que elas esperam para o Santos Futebol Clube. Então, é um pouco diferente. Nós demos início a essa campanha muito depois de todos os outros, mas a gente está trabalhando. Hoje não temos ainda o que você chama de plano B, a gente ainda não estudou, porque a princípio a gente não tem interesse de fazer apoios, mas veja, a gente não dá, nunca diga nunca, mas hoje o que nós estamos fazendo é trabalhar a nossa candidatura e conversar com as pessoas e explicar os nossos projetos para que elas possam aderir ao que a gente propõe ao Santos. Ok. Longo, vamos lá, mais uma sua. Uma pergunta que eu tenho feito para todos os candidatos, porque é uma grande preocupação dos torcedores também. O Santos vive um momento financeiramente bastante ruim. É possível arrumar as finanças do clube e ainda assim ter um time competitivo dentro de campo para brigar entre as primeiras colocações, brigar por títulos?
Já é plenamente possível. O que não dá é para arrumar as finanças e ter um time estrelado, que é diferente. Então você pode ter um time competitivo com peças de baixo custo. Isso depende de ter uma comissão técnica muito engajada e muito disposta a trabalhar com esse tipo de jogador. A gente vai ter que fazer um trabalho de garimpo muito forte, mas é possível. Agora, se você quiser contratar medalhões, se você quiser contratar jogadores de renome, aí fica impossível, porque isso tem um custo e o custo disso é muito alto, e hoje o Santos não tem condição de pagar esse custo. Matheus, vamos lá? Wagner Lombardi, uma coisa que preocupa muito os santistas, estou deixando muita gente irritada, é que o Rolo assumiu, né, presidente interino, e contratou mais de 40 funcionários, fez uma reformulação na base, contratando pessoas que eu concordo com esses santistas, ex-jogadores que não têm capacidade de comandar, de ser treinador de sub-17, sub-20, trouxe de volta o Marcelo Fernandes, que eu, todo respeito ao profissional, eu não vejo capacidade para ele ser auxiliar permanente do clube. O que você acha dessas mudanças? Se você for presidente, você mudaria o que o Rolo fez ou deixaria os profissionais que estão lá? Vamos, se você me permite mudar um pouco sua pergunta, porque assim, é muito desagradável eu nesse momento, em pré-campanha, falar diretamente dos profissionais, se você consegue entender. O que eu posso te dizer é o seguinte: eu não faria o que ele fez, entendeu? Eu não tomaria essa atitude que ele tomou. Eu acho que uma gestão de 3 meses não precisa ser feita dessa forma. Não precisaria ter feito tudo isso, porque o que vai vir depois vai trazer a ideologia dele, a forma dele de trabalhar no clube. Eu entendo que realmente nós temos alguns problemas que vão ter que ser acertados, mas por uma questão ética, nesse momento, eu não gostaria de falar dos profissionais efetivamente. Lombardi, só para ficar uma saia justa para você, então o que você acha de ter ex-jogadores treinando clube, treinando time sub-23, sub-20? Você era essa política? Ou você acha que esses ex-jogadores, independente de nome, de falar de nome que estão lá atualmente, precisam ter um curso, ter um preparo, ter um conhecimento? Qual que seria a sua política para ter treinadores da base? Veja, é assim, para você ter uma base muito forte, você precisa ter treinadores e equipes técnicas altamente capacitadas. Não tem outra forma. Para revelar bons jogadores, você precisa ter uma equipe altamente capacitada. Então, ex-jogadores ou não ex-jogadores, eles têm que ser capacitados. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre a utilização de ex-jogadores. Eu até acho que existem alguns ex-jogadores que são muito interessantes de trabalhar. Alguns estão buscando aprimoramento, estão fazendo cursos de gestão e tal. Esses eu nem contabilizo mais só como ex-jogador, eles já estão se tornando profissionais da área, com o plus de ter sido um ex-jogador. Agora, aqueles ex-jogadores mais antigos tal, eu acho que alguns deles poderiam ser utilizados como um plus na comissão técnica, caso assim se consiga introduzir os mesmos no trabalho e eles entenderem qual que é a proposta. Então, porque algum deles tem uma visão para achar bons talentos que vai acima só da parte objetiva do que a gente consegue ver do futebol. Então daria para utilizar alguns, mas não da forma que está sendo feito. Wagner, sobre
a trajetória, né? A gente citou aqui no começo, a trajetória profissional aí, né? Como você acha que essa trajetória vai poder te ajudar, né? Em uma eventual vitória aí nas urnas aí, sendo presidente do Santos, como que você acha que essa sua trajetória profissional aí poderia ajudar? Em que você acha que isso poderia auxiliar aí uma gestão do Santos? Veja, eu acho que tem que ficar claro que não existe ninguém que vá assumir o Santos e que consiga tocar o clube sozinho. Isso é muito claro para mim. E é esse um dos motivos que fez o Santos estar no buraco que ele está hoje. Cada um que entra lá acha que é o salvador da pátria. E a torcida também elege alguns como salvador da pátria. Isso não existe e isso não vai acontecer nunca. O que eu aprendi é conhecer as pessoas e contratar bons profissionais. E esse é o objetivo da nossa chapa dentro do Santos Futebol Clube. Implementar uma administração extremamente profissional e essa questão política ficar a critério dos entes políticos que serão eleitos. Então, nós iremos cobrar, nós iremos dar as diretrizes, nós iremos estipular metas. Agora, quem vai executar serão profissionais. Eu acho que essa é uma das coisas que eu aprendi aí durante a minha vida e que vai ajudar muito o clube, porque eu não tenho essa necessidade de ser o salvador da pátria, eu não tenho uma necessidade de aparecer, eu não tenho a necessidade de que a torcida me conheça, eu tenho uma necessidade de ver o Santos no caminho certo e que isso traga felicidade para mim e para os outros torcedores. O resto, quem tem que fazer são os profissionais. Entendido. Longo, mais uma sua? Minha pergunta é sobre a Vila Belmiro. Wagner, você pretende dar continuidade ao projeto da W Torre? O que você achou do projeto? Você gostou? O que você pensa desse assunto? Veja, o projeto apresentado, eu acho que ele é maravilhoso. Eu não conheci ninguém que tivesse visto o projeto e tenha falado mal. O projeto é muito bom, Eu só não sei se eles conseguem construir o projeto pelo valor que eles disseram que custa. Porque se a gente for pegar no mercado mundial os últimos estádios construídos, a gente vai ver que não bate muito, né? O estádio do Penharol custou 45 milhões de dólares, algo em torno aí hoje de 220, 230 milhões de reais, e é um estádio só de cimento e concreto, cimento e ferro, né? Concreto e ferro. Então, o estádio proposto pelo Santos é um estádio altamente tecnológico, é um estádio, para quem conhece aí os estádios do mundo, deve ser um dos estádios mais modernos do mundo. O meio de campo ele eleva para poder virar um palco, a cúpula abre e fecha, tem um telão 360, o último andar de lazer, tem muitas lojas, tem muito estacionamento. Então, assim, é um estádio extremamente moderno. Eu acho que o projeto é muito bom. Se eles conseguirem trazer o plano de negócios para ser debatido e ele estiver dentro das possibilidades do Santos de ter um estádio sem que isso prejudique a instituição Santos Futebol Clube, eu acho que tem que ser feito. Agora, tem que estar dentro do que o Santos pode, né? Não dá para alguém querer dar um passo maior que a perna. Eu estou aguardando o plano de negócios, ele não foi apresentado ainda. Eu pedi para o pessoal da W Torre na reunião que foi feita com o Conselho Deliberativo. Eles ficaram de fazer
após a aprovação do estudo. E vamos aguardar, mas acredito que isso é um desejo de todo torcedor santista, ter um estádio bom, moderno, que seja uma casa confortável e agradável de assistir jogos. Diga lá, Matheus. Então, Lombardi, uma pergunta que eu estou fazendo para quase todos os candidatos é que nos últimos anos o Santos vem perdendo muitos jogadores para times rivais e até para times que a gente considera melhor que o Santos. Igual o Atlético Paranaense, que pegou Celso Tadini, Robson Bambu. O Flamengo contratou quase meio time do Santos praticamente. Gustavo Henrique, Gabigol, Bruno Henrique. Na gestão modesta um pouco antes, o Santos perdeu Lucas Lima, por mais que não tinha mais um clima para ele ficar no Santos. O Santos fez proposta para renovar com o Lucas Lima e ele não quis. E aceitou com o Palmeiras. Então, como que acabar com isso? O Santos perder jogador da base, jogador do time profissional, que é dinheiro. O Santos está perdendo dinheiro. Como que acabar com isso para manter seus jogadores ou vender? Para não sair de graça, que nem saiu agora o Yuri Alberto, por exemplo. Veja, primeiro que os contratos do Santos são muito ruins, né? Nós temos... chega a ser ridículo os contratos apresentados pelo Santos. Esse é um ponto, né? Então uma reestruturação do jurídico é necessária. A segunda questão é que o Santos, quando ele vai negociar com os jogadores, é no fim do contrato. Eu acho que é o time que pior faz essa negociação com os seus jogadores, né? Nenhum time do mundo espera o jogador. Tá faltando 6 meses, 8 meses de contrato para poder negociar uma renovação. Se você pegar o histórico dos jogadores pelo mundo, não é assim que funciona. Só no Santos se faz isso. Então, nós somos extremamente amadores. Tá na hora da gente começar a fazer uma análise melhor. Eu acho que dessa lista toda aí que você colocou, o único que o Santos não perdeu foi o Gabigol. Porque o Santos vendeu o Gabigol, vendeu muito bem, o Gabigol estava emprestado ao Santos e, aí ele foi para o Flamengo com os caras pagando o salário integral que ele deveria receber lá na Itália. Então aí não tem o que fazer, né? Porque o jogador não é mais seu. Tirando ele, todos os que você citou a gente perdeu, assim como muitos meninos da base que sequer colocaram a camisa do profissional, nós perdemos também. Então, nós temos que fortalecer a base, nós temos que fortalecer essa questão, nós temos que conseguir mostrar para alguns jogadores que dentro do Santos as oportunidades são melhores. E é lógico, nós temos que começar a ter uma análise contratual e de tempo de contrato mais eficiente. Ok. Lombardi, sobre o CG, né, a gente sabe que tem alguns candidatos aí já apresentando, né, pré-candidatos, melhor dizendo, apresentando os membros do CG, que realmente, particularmente, me desperta bastante interesse isso, porque o CG, a ideia é que ele ajude, né, que ele auxilie, então é importante que os membros do CG sejam também qualificados. Você já tem uma ideia de perfil desses membros e uma previsão de quando você pretende anunciar esses membros, caso você já tenha algum aí já fechado, por exemplo? Nós temos o perfil de todos eles, nós até conversamos com algumas pessoas, mas nós preferimos falar sobre isso só depois da chapa registrada, próximas eleições. Uma das coisas que eu quero deixar claro, eu tenho uma visão de CG um pouco diferente de todo mundo. Para mim, o CG ele precisa ser um pouco mais plural. Porque não adianta você ter um CG onde todos estejam lá para dizer amém ao presidente. Isso vai contra o princípio do CG, né? O CG é para trazer um debate, o CG é para trazer ideias diferentes, para que lá, nesses debates, exista uma evolução do pensamento e que o melhor aconteça para o Santos Futebol Clube. Então, quando você tem só pessoas que pensam exatamente como você, que tem o mesmo perfil que você,
possivelmente você está perdendo a oportunidade de evoluir, você está perdendo a oportunidade de alguém que faça um contraponto numa reunião e te mostre que aquela sua ideia que você acha que é maravilhosa não é tão boa assim, né? Que existem outras ideias que podem fazer um efeito muito melhor. Então, a minha visão do CG é um pouco diferente e eu, com certeza, teria pessoas de um viés um pouco diferente do meu, compondo a mesa dos 9. Entendi. Para Longo, mais uma sua. A minha pergunta também, que eu sempre faço para todos os candidatos, porque eu acho que o Santos não sabe explorar o potencial da relação que ele tem com o Pelé. Muito do conhecimento que o Santos tem mundialmente hoje se deve ao rei do futebol. Wagner, você, como presidente do Santos, como vai ser sua relação com o Pelé? Você pretende melhorar a relação, se aproximar mais do rei? Como que é? Veja, nós vamos fazer tudo o que for possível para trazer o Pelé o mais próximo do Santos que dê. A gente tem que ter esse Pelé, hoje é uma marca no mundo, então ele tem muitos contratos comerciais, e isso dificulta de alguma forma a atuação de fato do Pelé no Santos, né? Mas eu acho que está na hora da gente tentar romper algumas dessas barreiras e trazer o Pelé um pouco mais próximo do Santos. Está na hora também do Santos fazer todas as homenagens que precisa ser feita ao Pelé ainda em vida. Então, passou da hora que a gente tenha, de uma forma clara, transparente, uma relação, além do amor, uma relação comercial com ele, para que a gente possa aproveitar de uma forma boa o Pelé junto da marca Santos Futebol Clube. E você está corretíssimo. O Pelé, como o Santos, também é uma marca mundialmente conhecida. Nada melhor do que você juntar os dois novamente e conseguir explorar isso no mundo inteiro. Matheus, manda lá. Então, Lombardi, nos últimos anos, né, principalmente na gestão Pérez, o Santos teve muitos diretores de futebol. Você tem algum nome em mente? E qual seria essa relação com o diretor de futebol, a importância do diretor de futebol na sua gestão? Veja, nós temos o nome do superintendente em mente, quem a gente gostaria. Esse nome é um dos nomes mais respeitados do futebol brasileiro. Toda vez que você conversa com alguém do meio do futebol, diz que ele é uma das pessoas mais honestas do mundo do futebol, e ele jamais aceitaria qualquer ingerência do comitê gestor ou da parte política sobre o trabalho dele. Então, é assim que a gente espera resolver alguns problemas no âmbito esportivo do Santos Futebol Clube. Trazer alguém capacitado, pronto, honesto e que possa realmente ajudar a revolucionar, e também que tenha capacidade para assumir o clube para essa transformação que a gente quer fazer, né? Que não vai ser fácil, que é conseguir gerir essa dívida e continuar com um time competitivo sem estrelas. Lombardi, Diga lá, Matheus. Você falou que o seu diretor seria um cara que é muito respeitado no mercado. Você poderia falar o nome? Eu não posso, porque ele a gente já mandou um intermediário, foi conversar com ele e tal,
mas eu tenho por princípios, até numa questão de campanha, e eu estou na política do Santos há algum tempo, eu só gostaria de passar coisas para os torcedores que eu tivesse 100% de certeza e apalavrado. Fora isso, eu entendo que seria quase enganar o torcedor, entendeu? Porque hoje isso não passa de um sonho meu. A pessoa deu um ok, disse que teria interesse e tal, mas não colocou no papel. Então seria como prometer o que eu ainda não sei se eu posso cumprir. Então eu prefiro não falar. Entendido. Sobre técnico, Lombardi, a gente percebe que, né, principalmente após essa eliminação aí para o time do Ceará, né, há muitos torcedores que, enfim, já isso vem de um bom tempo, mas principalmente aí após essa eliminação, que falam de técnicos estrangeiros, né, o Miguel Ramírez, também o Heinz, e a gente queria saber de você, eu queria saber particularmente, né, o que você pensa sobre técnicos estrangeiros, não necessariamente que você assumiria e não continuaria com o Cuca, não é isso, mas sobre eventualmente, dentro de uma gestão de 3 anos, em algum momento aparecer uma oportunidade de trazer esse técnico estrangeiro, o que você pensa, e também o que você pensa sobre técnico em relação à ofensividade, utilização da base, você acha que tem que ser esse perfil, que é o DNA, né, do Santos aí, o que você pensa em relação a treinador? Veja, eu gosto de treinador estrangeiro, eu não tenho problema, eu acho que a escola Bielsa me agrada demais, e eu acho que é o que mais se aproxima do DNA do Santos Futebol Clube. Eu acho o seguinte, hoje em dia nós vivemos num mundo global, né? Você não pode se limitar a um profissional por ser estrangeiro, ou por ser brasileiro, ou por ser de uma nacionalidade específica. Nós temos que fazer a busca pela competência e pelo que ele pode entregar. O Santos ele tem um DNA ofensivo que precisa ser respeitado e precisa ser trabalhado. Então, esse é o caminho, não tem outro. E é dessa forma que você traz a torcida para junto, para ajudar a apoiar o clube, para ajudar o time apoiando. Então, não tem muito para onde correr. Eu acho que o técnico tem que falar essa língua, né? Se ele tiver outra visão, ele já nem serve, nem deveria entrar na lista de possíveis contratações. Eu falo porque, inclusive, a gente teve isso nos últimos anos, alguns técnicos que vieram, né, e até mesmo o Jair Ventura, eu lembro que quando ele veio, o Pérez falou que a ideia era ter um técnico ofensivo, futebol ofensivo, acho que ele não conhecia o trabalho do Jair, mas enfim. Vamos agora para a próxima então, Longo, vai lá. Bom, Lombardi, eu queria então aproveitar, já que entrou nesse assunto do técnico tudo, que você fizesse uma avaliação do trabalho do Cuca mesmo. O Cuca, a gente aqui do podcast deseja uma pronta recuperação para ele, mas eu queria saber o que você acha do trabalho do Cuca. O Cuca tem ido muito bem no extracampo, a torcida às vezes critica algumas decisões dentro dele, mas pelo menos na minha avaliação o saldo é mais positivo do que negativo. E a sua opinião sobre o trabalho do Cuca? Antes de mais nada, também desejo que ele se recupere o mais rápido possível, assim como o Cuquinha e todos os outros que também foram acometidos pelo Covid. Com certeza. Veja, o Cuca ele pegou o clube numa fase horrível, com o clube devendo, com muitas promessas não cumpridas, toda hora um papo daqui, um papo dali. E ele está conseguindo manter o clube numa situação confortável e bem razoável. Eu acho que você não pode... eu entendo, eu sou torcedor, sou apaixonado, que nem todo mundo, só quero, assim como todo mundo, eu quero ganhar,
não só ganhar, eu quero ganhar bem, eu quero ganhar com o time dando espetáculo, eu quero ver meu time para frente, eu quero tudo isso. Agora, se a gente for pensar na questão um pouco mais racional, hoje a balança dele é muito mais positiva, porque ele enfrentou muitos problemas e mesmo assim está conseguindo entregar um trabalho bem razoável. E espero que continue dessa forma, com problemas que possam aparecer ou não, ou com a questão do salário não pago, que eles consigam continuar nesse caminho para que a gente no futuro próximo possa melhorar essa gestão e assim também ter os jogadores e a comissão técnica mais satisfeitos com a direção do clube. Matheus? Então, Lombardi, uma questão que eu acho muito importante, que é o futebol feminino. O que você pensa do futebol feminino na sua gestão, que você vai fazer para resgatar um pouco o futebol feminino, que na gestão do Pérez foi meio que esquecida, o time foi eliminado nas quartas de final do Brasileirão 3 temporadas seguidas, não teve resultados bons. O que você pensa do futebol feminino que você vai fazer? Olha, na nossa proposta de campanha, eu falo um pouco sobre o futebol feminino, mas assim, eu sou muito pé no chão e muito objetivo. Eu acho o seguinte: o Santos hoje está cortando gastos. O que a gente pode oferecer de melhor para o futebol feminino hoje? O que a gente pode oferecer de melhor é tratar essas meninas com dignidade e respeito a qual elas não são tratadas hoje. Então eu não vou prometer contratações, nada disso. O que eu vou prometer? Eu vou prometer que elas vão ter uma comissão técnica decente. Eu vou prometer que elas vão poder usar a academia igual o profissional usa, para que elas tenham condições físicas, médicas, igual o time masculino. Eu vou prometer que elas vão poder utilizar o estádio para o jogo delas, que elas vão poder usar o CT para o treinamento. Eu vou prometer que ao invés de, quando um jogador profissional se machuca num jogo, ele sai do estádio e vai para o hospital. Ele vai lá, faz os exames e, se necessário, ele já fica lá e opera. Uma menina do futebol feminino, quando ela sofre uma lesão, nós tivemos meninas lá que chegaram a quase 2 meses esperando uma cirurgia. Então nós vamos prometer que elas vão ter o mesmo tratamento do futebol profissional. Assim como a base também vai ter o mesmo tratamento. Então nós estaremos, num primeiro momento, cortando custos para tentar sanear um pouco o Santos Futebol Clube. Com isso, no primeiro momento, o que nós vamos poder oferecer para elas é que elas tenham o mesmo tratamento que o time masculino vai ter. E com isso, elas vão poder desempenhar o trabalho delas melhor, elas vão ter uma assistência melhor, elas vão ter uma logística para os jogos melhor, porque tudo isso nós vamos dar de apoio e amparo ao futebol feminino. Lombardi, ainda sobre essa questão aí de outras esferas aí do Santos, a base, né, que a gente sabe que é o tesouro do Santos aí, enfim, tantos e tantos meninos revelados ao longo da história, né? Eu particularmente acho que é a melhor base do Brasil em revelação de talentos, assim, disparada. Queria saber o que você pensa da estrutura, né, que o Santos tem para a base hoje. Ela sofre muitas críticas, e se você tem algum plano para melhorar essa estrutura, de alguma maneira, deixar essa base, que já é excelente na revelação de talentos, ainda mais bem estruturada, né? Então, eu acho assim, nós precisamos reestruturar toda a parte profissional, toda a parte diretiva, tudo da base. O sucateamento dessa área vem já há bastante tempo. Vem desde a gestão Luiz Álvaro Odiga. Eles foram sucateando.
Então, primeiro eles pararam de fazer peneira, depois começaram a contratar só jogador por DVD, depois passaram a contratar só jogador de DVD e das escolinhas, aí só jogador que vinha para fazer teste, só jogador que vinha através de empresários. Então, eles foram sucateando. Isso daí tem que acabar. A gente já tem uma proposta, a gente vai voltar a fazer peneira de forma imediata no Brasil inteiro, todo o restante da América do Sul, que é onde nossa moeda ainda fala mais alto. Então a gente vai buscar jogador em todos os cantos do Brasil, em todos os cantos da América do Sul, né? E nós vamos trazer esse pessoal. Aqui, de novo, nós vamos ter um problema. O Santos vai fechar o ano devendo mais de 700 milhões de reais. Uma grande parte disso vem sendo a curto e médio prazo. Qualquer um que vier aqui e disser para vocês que vai construir um CT, ele está mentindo para vocês. Ele está fazendo uma promessa eleitoreira que ele não tem condição de cumprir. Porque o Santos não tem dinheiro para isso. Então, o que nós temos que fazer é melhorar a estrutura existente. É lógico, nós vamos trabalhar com lei de incentivo, muita coisa. Então, nós temos uma campanha extremamente agressiva de marketing pronta. Tem muita coisa para apresentar. Se no meio de tudo isso aparecer uma parceria, aparecer uma empresa através de lei de incentivo que queira investir, maravilha. Nós temos projeto para o novo CT, nós temos alguns terrenos que a gente já até foi ver, tem um monte de coisa. Agora, prometer isso hoje é enganar o torcedor, é querer apresentar uma fantasia para o torcedor para enganar ele, para ganhar um voto, onde você sabe que você hoje não tem condição de arcar com isso, já que o clube vai fechar o ano com mais de 700 milhões em dívida. Ok, agora essa última parte então, Lombardi, te faz para as perguntas, né, que os ouvintes mandam aí para que eles possam ter o seu espaço também. E a primeira pergunta de ouvinte que vai ser feita é o Longo que vai fazer. Vai lá, Longo. Bom, Williams Neri, de Poços de Caldas, ele quer saber se você prevê a implantação do pagamento do sócio-rei com boleto parcelado, já que algumas pessoas não trabalham com cartão de crédito e pagar o boleto do clube apenas à vista pode inviabilizar um possível negócio. Eu sou acho que o único conselheiro que se revoltou contra essa mudança. É um absurdo. O Santos hoje ele deixa de conversar com mais de 50% da população que não tem condição de fazer o pagamento da forma como o Santos exige. Então, isso é para o dia seguinte. Não tem condição de você ter um programa de sócio que seja vitorioso, que traga benefícios ao clube e que você não trabalhe com os boletos. Matheus? Lombardi, vou aproveitar e fazer duas perguntas de internautas. A primeira, que é a polêmica da semana, é o perfil Pergunta Boa, que pergunta para você. Ele diz, ele me falou que os problemas de cadastro são graves. Pergunta se isso inviabiliza a eleição. Inviabiliza o voto online? Pede o compromisso pelo voto online. Daí o Pergunta Boa, perfil no Twitter, pede para você esse compromisso com o voto online. Então, se você pode falar dessa questão dos cadastros que foram apontados com um problema para a eleição de dezembro. Veja, ontem, dia 10, nós tivemos uma reunião do Santos Futebol Clube e foi apresentado uma série de problemas com o cadastro dos sócios. Uma série, são problemas, muitos. E eu acho que nesse momento a nossa discussão é sobre eleição e não voto online ou voto presencial. E eu acho que é isso que as pessoas não entenderam. Nesse momento, nós precisamos fazer uma força-tarefa de todos os santistas, de toda a direção do clube, de todo o conselho deliberativo, para arrumar esse cadastro, arrumar alternativas de resolver esse problema.
Hoje eu acho que eleição presencial ou eleição online, não importa qual, seria temerária. Assim como, eu vou te dizer o seguinte, a votação do impeachment é temerário. É tão ruim quanto, porque é o mesmo cadastro. Ninguém está falando sobre isso, mas a gente tem que começar a falar. A votação do impeachment é o mesmo cadastro, é o mesmo problema. Então, nós precisaríamos resolver isso de forma emergencial. Com isso resolvido, está apto. O voto online foi aprovado. Tem que executar. Simples assim. Né? Então, nós teríamos a eleição presencial, a eleição online. Agora, não sou eu que executo, né? Nós temos uma comissão eleitoral que vai estipular as regras, que vai, né, para saber quais são as regras para votação. Isso, existe uma comissão que faz isso. Possivelmente a gente vai dar nossos palpites, nós vamos sugerir algumas coisas, e essa comissão, junto com a mesa do Conselho Deliberativo, vai tomar as atitudes que esperam. Eu, nesse momento, só acho que a gente tem que focar, ao invés de ficar brigando, dizendo voto online ou voto presencial, nós deveríamos focar em resolver a questão do cadastro. Isso é muito mais importante. Lombardi. Foi dada uma... Diga, Matheus, diga. Só para encerrar a pergunta de internato que eu recebi, tem uma outra aqui do Pedro, que ele mandou no perfil no Twitter. O Pedro mandou para mim perguntar para você, Lombardi. Pergunta para ele para que bloquear a venda do uniforme 3 do Santos, se ele não acha que essa atitude dele, fala de você, prejudicou o clube. É para que tomar uma atitude que não agrega em nada ao Santos? Então a questão do terceiro uniforme, que o Pedro pergunta para você, Lombardi. Eu acho que ele não sabe muito bem o que ele está falando. Ninguém bloqueou a venda do terceiro uniforme. O terceiro uniforme continua sendo vendido todos os dias. Pode entrar nas lojas online, nas lojas físicas. Ele foi vendido. A questão em uma das reuniões do Conselho, quando foi se aprovar o uniforme, eu nem fiz proposta. Eu nem cheguei a fazer uma proposta. Eu só li a redação do Estatuto Social. E a redação do Estatuto Social prevê que o escudo do clube não pode ser modificado. Então, a camisa de jogo, então o dia que o Santos entra no campo com a camisa azul, o escudo utilizado tem que ser o escudo do Santos. Isso não é o Lombardi, isso não é ninguém, isso é o Estatuto Social. De novo, se a gente não gosta do estatuto, a gente tem que lutar para modificar. A gente não pode simplesmente desrespeitar, porque você pode achar que essa regra é boba. Outro pode achar que a regra de não cumprir o orçamento é boba. Um terceiro pode achar que a regra de pegar empréstimo de quanto quiser, de adiantar todas as cotas de todas as gestões, é boba. E aí o clube não consegue sustentar, vira anarquia. A gente precisa cumprir regras. Então, a questão foi muito simples. A questão o Santos, para entrar em campo, ele precisa que o escudo seja o que o estatuto prevê. A camisa continua sendo vendida da forma como foi proposto, com o escudo antigo, não traz problema nenhum essa venda, e a torcida gostou, continua vendendo, o Santos continua arrecadando, e eu acho que vida que segue, tá tudo maravilhoso. Lombardi, que o Santos não tá jogando com o uniforme 3, né? Por causa dessa questão estatutária, né? Não é por isso que não está jogando. Ele não tá jogando porque ele não quer jogar. É simples assim. Porque o presidente, na reunião, o presidente estava presente. Eu terminei de ler o artigo, eu nem falei nada. Ele pegou o microfone e disse o seguinte: quando for jogar, eu vou colocar ele disse o seguinte: você tá certo, quando for jogar, nós vamos colocar o escudo correto. Simples assim. Então, veja, não tem polêmica, entendeu? Não tem polêmica. Se não tá usando é porque não quer usar. Porque foi aprovado. O uniforme foi aprovado, é só querer usar. Viu, Lombardi, sobre essa questão ainda
disso que a gestão aponta como inconsistências nos dados, o que me estranha muito, porque faz um mês que a própria gestão divulgou uma nota dizendo que os dados estavam ok, estavam todos corretos, que a auditoria tinha feito a higienização dos dados. Chegaram a passar algum prazo para vocês, essa força-tarefa, quanto que ela demoraria? Porque seria muito decepcionante depois do Santos fazer toda essa divulgação, né, de aprovação do voto online, até por conta da pandemia e tudo mais, de repente não poder ter nem a presencial, né? Depois o próprio Santos divulgar que os dados estavam higienizados. Então tem alguma previsão aí que foi passada para vocês disso? Não teve previsão. O CG foi muito claro em dizer que a parte deles é fazer a investigação, a parte de sugerir como vai se resolver isso, e a questão eleitoral é um problema do Conselho Deliberativo, porque é assim que o Estatuto lida. Então, a parte eleitoral é do Conselho Deliberativo, então a mesa do Conselho tem que se manifestar. Sobre a parte da higienização, eu acho que a gente tem que prestar um pouco de atenção no que está acontecendo. Então, nós temos pessoas que participaram disso, alardeando que foi feito tudo bem, que tudo que elas fizeram é maravilhoso, mas aí quando você aperta e diz o seguinte, tá bom, e tal data? Ah, não, tal data eu não sei, tal data pode acontecer qualquer coisa, porque tal data eu não estava lá. Então, veja bem, o cadastro não é um cadastro de dezembro de 2020, o cadastro é o mesmo cadastro há tantos anos, correto? É o cadastro do Santos. Então, quando você fala que você não se responsabiliza, você não se responsabiliza por nada. E aí, aqui vale uma explicação do que foi feito para vocês entenderem do que é esse papo de estar higienizado ou não. Eles passaram uma planilha para a empresa de auditoria, onde tinha nome, CPF e, sei lá, mais algum dado, telefone, alguma coisa assim, que também não importa, porque isso eles não utilizaram. Essa auditoria fez o seguinte, pegou o nome, viu se era do CPF e falou o seguinte, essa pessoa está viva ou não. É isso que eles chamam de higienizar. As denúncias apresentadas não tem nada a ver com isso. As denúncias apresentadas são outras. O que eles estão denunciando é algo, por exemplo, assim, ó. Eu tenho, meu número de sócio é 34.330, correto? Então, durante 27 anos, o número 34.330 foi do Wagner Lombardi Júnior. E, de repente, nesse cadastro, o 34.330 passou a ser do Matheus. Essa empresa de auditoria não olhou isso. Entendeu? Ela só olhou o seguinte. Está escrito Matheus, o CPF bate, então está correto. Não está correto, porque o número 34.330 é do Wagner Lombardi, não é do Matheus. Então é um problema, você concorda? Entendi. É muito grave. Fora que é o seguinte, o Santos não tem um registro de pagamento de 2018 para trás. Não sabe quem pagou, quem não pagou. Nós temos uma quantidade de gente que a auditoria não conseguiu nem dizer se está viva ou não. Nós temos um monte de conselheiros, de sócios remidos, que foram descartados da lista de sócios de forma preliminar. Nós temos, ontem mesmo, teve uma denúncia lá na reunião. O cara, para ser dono de camarote, ele obrigatoriamente ele tem que ser sócio. Excluíram um dono de camarote do quadro de sócios, mas veja bem, ele tem o camarote, está quitado, está tudo certo, tiraram ele do quadro de sócios, entende? Nós temos um conselheiro que fez uma denúncia, que ele mandaram uma outra carteirinha para ele com outro número de sócio, ele virou sócio, ele foi olhar, ele tinha
duas associações. Eu passei para eles um problema de um sócio que veio me procurar. Ele tinha acho que 4, 5 anos de associado. Ele foi olhar agora e de repente ele só tem 1 ano de associado e mudaram o número de sócio dele. Vocês acham mesmo que está tudo bem? Está tudo higienizado? Eu acho que a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho tudo isso daí. Porque é o discurso da própria gestão Rolo, né? Há um mês atrás, né? Há um mês, né? Ou um mês atrás. Bom, Wagner, agora a gente pede sempre, né, para os pré-candidatos aí um recado final, né? Considerações finais que você gostaria de passar aí para o associado, que, enfim, para a torcida de modo geral, uma mensagem final sua aí como pré-candidato a presidente do Santos. Eu quero agradecer a todos que nos escutaram, que perderam seu tempo para conhecer as nossas propostas, nossas ideias. Não se iludam por promessas fantasiosas, não se iludam por muitas promessas. O Santos, infelizmente, hoje é um clube falido, e a gente vai ter que pegar a terra arrasada e começar quase do zero. Então, essas propostas que não têm pé nem cabeça são impossíveis de serem cumpridas. A gente está trazendo uma série de propostas pés no chão. Todas elas se encontram no nosso site www.wagnerlombardi.com.br. Leiam, pensem, nos procurem, conversem com a gente e vocês vão entender o porquê nós estamos fazendo essa política pé no chão que o Santos precisa para poder sair do buraco. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que nos escutaram, quero agradecer vocês novamente pelo convite, muito obrigado e espero que o Santos saia vencedor de tudo isso. Ok, Longo, um recado final seu aí para a Nação Santista. Agradecer ao Lombardi pela entrevista, pelas respostas, pela atenção no podcast dada a nós e também a Nação Santista, e agradecer também a todos os torcedores, todo mundo que acompanha nosso trabalho. Um grande abraço a todos. Valeu, Felipe, valeu, Matheus. Valeu, Matheus. Diga lá. Valeu, Felipe, Longo, torcedor santista que está acompanhando aqui o podcast do Peixão. Se inscreve no nosso canal, dá aquele like. Agradecer mais uma vez o Lombardi pela disponibilidade, participar aqui com a gente. Deus esclareceu alguns assuntos importantes, questão do cadastramento de sócios, eleições, mostrou as suas propostas para o torcedor santista, então acho que foi muito legal. Já entrevistamos 5 pré-candidatos e pretendemos entrevistar o resto também, os outros pré-candidatos, para ajudar o torcedor santista a escolher o melhor candidato, porque o santista acho que já está cansado de tantas gestões ruins que estão colocando o clube na lama, deixando o clube em falência, como disse o Lombardi. Isso aí, a gente agradece mais uma vez aí a participação do Lombardi, né? Respondeu todas as perguntas aí, não fugiu de nenhuma, não sabonetou, né? Como a gente costuma falar às vezes. Então, uma entrevista esclarecedora, né? A respeito das ideias dele. Te agradeço mais uma vez aí a Longo do Matheus aí. E é isso, a gente pede só que o torcedor tenha mesmo essa atenção, ouça com cuidado, né? As propostas, avalie, pesquise, se aprofunde, que o podcast possa ajudar nisso também. Recomendo mais uma vez o cuidado aí em relação à pandemia. É bom lembrar que a pandemia não acabou, né? Apesar de algumas pessoas e até alguns políticos acharem isso, mas a pandemia não acabou. Então tenham todo o cuidado, se cuidem aí, cuide de quem você ama. Um grande abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.